Bom dia, gente. Já iniciei a gravação, mas ainda falta um minutinho para poder começar a aula, tá? Só para não perder nada na hora que iniciar. Cadê o resto da turma? Só 15 alunos? Tá bom, Júlio. Então, agora sim, oficialmente, tá? 8h15. Bom dia para todo mundo. Nossa última aula do ano. Vou fechar com vocês agora o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 5, que é de funções exponenciais. Hoje o tema são inequações exponenciais e com isso também a gente fecha a matéria do primeiro questionário avaliativo que já está liberado para vocês, tá bom? Só para recordar, ele está aberto desde ontem e vai até o dia 4 para vocês responderem, 23h59 do dia 4. E aí, como sugestão, eu espero, eu digo para vocês, não deixarem para fazer lá no dia 4, senão vai ficar complicado, vai esquecer às vezes até o que a gente estava falando, vai ter esses 15 dias de recesso aí agora, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido? Ou eu posso iniciar? Eu não entendi. Abri sem querer e tive que responder. Azar é incrível. Como assim? Então, mas você tem como explicar por áudio? Porque aí assim eu não tô entendendo. Explica, por favor. Deixa eu tentar explicar, professor, pelo que eu entendi. Ela estava lá no Moodle, na sua matéria, aí ela abriu o questionário, não era a intenção dela responder. Aí ela só abriu, acho que para ver a data, limite, não sei, e foi lá e teve que, como é uma tentativa só, já teve que responder, entendeu? Uhum. Já abriu já com o prazo dele já em andamento, né? Isso. Hum. Mas ela se saiu bem, mal? Como que se saiu? Ela disse que não sabe. Ah, tem mais essa, eu só deixo depois que acabar o prazo, né? Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar lá para ela, para ver como é que ficou e tudo mais, já que abriu sem querer. Pelo menos, pelo menos foi respondeu as questões, né? Todas. Porque daí eu olho para ter uma ideia de como se saiu. Dependendo se for o caso, se não tiver respondido nada, eu deixo, às vezes entregou tudo em branco, às vezes eu deixo fazer uma segunda vez, tá bom? Mas eu vou olhar lá depois, tá? Agora eu vou dar sequência aqui no conteúdo, tá? Então, só lembrando, desde ontem até o dia 4, tá? Então, hoje, como eu falei, vou aproximar aqui um pouquinho mais, inequações exponencial. Na última aula, sexta-feira, né, a gente falou que era uma equação exponencial. Então, uma equação exponencial era uma igualdade que a incógnita, a variável, aparecia no expoente. Uma inequação, então, é uma desigualdade, ou seja, uma não igualdade, onde, de novo, a incógnita aparece no expoente, tá bom? Então, é toda a inequação, o que é uma inequação exponencial? É toda a inequação onde a incógnita
se apresenta no expoente. E aí aqui a base desse expoente sempre tem que lembrar que o negócio lá é sempre positivo e diferente de 1, tá bom? Então vamos reforçar isso. No expoente, então, de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1, tá bom? Então, alguns exemplos simples, olha só. Então, exemplos. O primeiro deles, bem simplesinho. 5 elevado a x maior que 25. Isso é uma inequação exponencial, por quê? Então, a base é 5, o expoente está elevado, né? A variável está aqui no expoente, x, maior que 25. Um outro exemplo aqui, exemplo B. 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, maior ou igual a 12. E um terceiro exemplo, 3 elevado a x, maior ou igual a 2 elevado a x. Então, alguns exemplos, tá bom? Aqui, como esse aqui é um exemplo que ilustra mais de uma potência, né? 3 elevado a x e 2 elevado a x, mas os dois são sempre positivos e diferentes de 1. Agora sim, então, de que maneira, né? Quais são as propriedades que a gente usa para poder resolver uma inequação exponencial, tá bom? Então, como que a gente resolve essas inequações? Lá na equação, lembra que a gente usava só uma propriedade. Vamos só recordar aqui assim, né? Na equação, a gente precisava de uma propriedade só para resolver. A elevado a x é igual a elevado a y quando o x for igual a y, ok? A gente só precisava dessa propriedade para equações. Aqui a gente quer resolver alguma coisa que não é igual, mas é maior igual, é menor, menor igual. Para isso a gente vai depender do nosso A. Onde ele é maior do que 1 vai acontecer uma certa condição, onde ele está entre 0 e 1 acontece uma outra condição. Então, resolução de inequação exponencial, a gente destaca essas duas propriedades que têm a ver com o fato de ora a função ser crescente, ora ser decrescente, depende do A. Digamos, o primeiro deles, olha só, então, lembra, sempre que a gente está falando desses tipos de funções exponenciais, a elevado a x, o que a gente pensa? O A é maior que zero e diferente de 1, tá bom? Então, no primeiro caso, o A é maior do que 1. Se o A é maior que 1, a gente já aprendeu que esta função aqui, ó, ela é crescente. O que significa ser crescente? Significa que, à medida em que o x aumenta, o valor de f de x, ou seja, o seu y, também aumenta. Então, ela lembra até, só para recordar um pouquinho, o gráfico é uma coisa assim. O gráfico dessas funções são uma coisa desse tipo. Quando A é maior que 1. Então, o que a gente aprende é assim, que se o x aumentou, o valor do x aumenta. E aí, então, a gente tem o seguinte, A elevado a x é maior que A elevado a y, né? Então, aumentou. Quando isso acontece, aí somente as potências aumentam. Aqui eu pus maior, vou até destacar, vamos pôr assim, ó, vou pôr esse maior de outra cor aqui, digamos, sei lá, um verde. A elevado a x maior que A elevado a y. Então, o x é maior do que o y. Aqui, então, eu estou destacando essa cor pelo seguinte. O que a gente está dizendo é que na função, quando ela é crescente, ou seja, o A maior do que 1, a gente vai preservar o sinal da desigualdade. Então, por exemplo, se em vez de o maior fosse um menor, aqui ficaria menor. Se fosse o maior igual,
ficaria maior ou igual. Se for, porque inequação é isso, né? É tudo que não é igualdade. Então é maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. A gente preserva o sinal da desigualdade, tá bom? Então a gente pode anotar até aqui assim, vou deixar de verde, para você lembrar, você preserva o sinal. Qual o sinal? De desigualdade, tá bom? A gente preserva o sinal de desigualdade. Deixa eu pôr um exemplo dessa maneira, por exemplo. Como que eu poderia, então, resolver 5 elevado a x maior que 25? Aí você fala, professor, um está na base 5, o outro na base 25, né? A gente tem que tentar deixar na mesma base. 25 a gente pode fatorar, né? Se você divide por 5, dá 5, por 5 dá 1, então 25 é 5 ao quadrado, né? Então a gente quer, na verdade, resolver o quê? 5 elevado a x maior que 5 ao quadrado. A nossa base é o número 5, claro que 5 é maior do que 1, então o que a gente faz com o sinal da desigualdade? Preserva ele. Portanto, o x tem que ser maior do que 2. Okay? Então, a solução para esse problema aqui são os números reais que são maiores do que 2. Okay? Isso, então, tem a ver com o gráfico dessa função 5 elevado a x, ela é crescente. Como que a gente resolve o outro caso, né? Então, quando o a está entre 0 e 1, né? Então, 2. O a entre 0 e 1. Então, o que a gente comentou lá na primeira aula de função exponencial, é que o gráfico dessa função, ela é, vamos pôr de vermelho, decrescente. Quer dizer que na medida em que o x aumenta, o valor de f de x, de y, reduz. Lembrando, o gráfico é uma coisa parecida com isso aqui, tá bom? Depende do A, cada caso tem que ser analisado devagarzinho, mas a estrutura geral dele é sempre essa. Então, essa função é decrescente, quer dizer que quando o x aumenta, olha só, o x estava pequeno, o valor da função era grande, o x foi aumentando, o valor da função foi diminuindo. Então, esta função é decrescente. Então, quando a gente quer resolver esse tipo de inequação, aí eu vou deixar aqui assim, um tarra maior, né? Maior que a elevado a y. Então, o que precisa acontecer com o expoente? Para o resultado ser maior, o expoente precisa ser menor. Então, o x precisa ser menor que o y. Ok? E aí, de novo, aqui o que eu quero destacar é que a gente precisa inverter. Se fosse, por exemplo, maior ou igual, aqui ficaria menor ou igual. Se fosse menor, maior. E menor ou igual, maior ou igual. Então, no caso onde o expoente está entre 0 e 1, o que a gente está fazendo com o sinal da desigualdade é invertendo. Ok? Então, aqui a gente inverte o sinal de desigualdade. Ok? Um exemplo bem simples. Estão me ouvindo aí? Um exemplo simples. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente quisesse resolver assim, 0,5 elevado a 2x, isto, então, menor ou igual que 1/4. Como que eu poderia resolver esta inequação? Aí você fala, primeiro a gente tem que ver qual é a base, né? A gente tem que tentar transformar todos parecidos com o que está aqui. Aí você fala que tem 0,25, aqui 1/4, né? Pô, 0,25 não, 0,5. E aqui 1/4. 0,5, gente, é meio, certo? 1 por 2. Então, aqui, 1 por 2 elevado a 2x. 1/4
é meio ao quadrado, né? Meio vezes meio. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Okay? Então, 1/4 a gente pode escrever como meio ao quadrado. Agora sim, todos estão na mesma base, está parecido com o que estava aqui, certo? Meio elevado a um expoente, menor ou igual que meio elevado ao expoente. A nossa base aqui agora ficou fácil de identificar. É o meio. E claro que o meio é menor do que 1, então ela é decrescente. Para decrescer, ou seja, se você quer o lado esquerdo menor que o lado direito, você precisa fazer o que com o expoente? Este expoente do lado esquerdo precisa ser maior que o expoente do lado direito, podendo ser igual, né? Então, 2 elevado a x era menor ou igual, então maior ou igual 2. Então, o x é maior ou igual que 2 dividido por 2, 1. Portanto, qual é o conjunto de solução? São os números reais que são maiores ou iguais a 1. Prontinho. Essencialmente, é isso que a gente precisa saber sobre inequações. E aí, assim como acontece com equações, tem alguns exemplos, alguns truques onde a gente pode fazer substituições, mas assim, esta é a regra em si que a gente precisa, tá bom? Eu vou aproveitar este resto da aula para poder mostrar alguns exemplos que podem aparecer de inequações e como lidar com esses exemplos, tá bom? Então, só para pôr o número, aqui então, exemplo 1, exemplo 1, exemplo 2, e agora então vou fazer um exemplo 3 com mais alternativas, onde a gente pode fazer alguns casos que apareçam. Eu vou afastar aqui só para ver onde eu passo essa régua aqui. Então, exemplo 3. Então, o primeiro desses aqui, então, mais simplesinho, a gente vai chegar até o caso onde faz a substituição que eu havia comentado. Então, o primeiro desses, como que a gente poderia resolver? Então, 25 elevado a 3x menos 1 maior que 125 elevado a x mais 2. Né? De que maneira a gente poderia resolver esse problema? A ideia que a gente precisa ter em mente é sempre tentar transformar, deixar todos numa mesma base. E aqui a gente consegue, porque se a gente pega, por exemplo, 125 e fatora, dá para dividir por 5, né? Terminou em 5, dá 25. Divide por 5 de novo, 5, 5, deu 1. Então, 125 é 5 ao cubo. E 25, sobrou 2 5 aqui para baixo, né? 5 ao quadrado. Então, a gente pode deixar todos na base 5. Então, no lugar de 25, 5 ao quadrado. Isto elevado a 3x menos 1. Maior do que 125, 5 ao cubo, elevado a x mais 2. Deixa eu pôr uma observação aqui do lado, que é uma propriedade que a gente vai usar de potências. Quando a gente faz potências de potências, né, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Ok? Então, aqui a gente tem 5 ao quadrado elevado a 3x mais 1. Então, a gente faz 5 duas vezes 3x menos 1. Maior do que 5, 3 vezes x mais 2. E aí, então, a base aqui já está clara para a gente quem é. A base é o 5. 5, claro que é maior do que 1. Então, a gente faz o que com o sinal da igualdade, quando é maior do que 1? Preserva a desigualdade, né? Preservando, a gente vai ficar, então, com 2 vezes 3x menos 1, maior que 3 vezes x mais 2. E agora é só resolver esse probleminha, certo? 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. Maior, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Esse 3x passa para o lado de cá subtraindo. Então, 6x menos 3x maior do que 6, o menos 2 passa para o lado de lá mais 2. 6 menos 3.
3x maior do que 8. Então, o x tem que ser o quê? Maior do que 8 dividido por 3, 8 terços. E aí acabou. A gente, claro, escreve a solução bonitinha. A solução são todos os números reais que são maiores do que 8 terços. Pronto, resolvido. Mais um exemplozinho. Item B. Item B. 1/8 elevado a 2x menos 5 menor ou igual 1/4 elevado a x mais 1. Então, como que a gente pode resolver? Primeiro que a gente tem que identificar a base. Tem que lembrar potências. Aqui, no exemplo anterior lá que eu passei para vocês da base menor do que 1, a base era meio. A gente lembrou que 1/4, né? Meio ao quadrado é meio vezes meio, isso dá 1/4. O que é meio ao cubo? Meio ao cubo, então é meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha, então a base aqui está pintando para a gente como meio, certo? Então, no lugar de 1/8, a gente escreve meio ao cubo. Mas isso aqui estava elevado inicialmente a 2x menos 5. O sinal é menor ou igual, então menor ou igual. 1/4, meio ao quadrado. E isso estava inicialmente elevado a x mais 1. Então, potência de potência, essa propriedade que a gente falou aqui, a gente faz o quê? Conserva a base, no caso a base é meio, e multiplica os expoentes. Portanto, vou continuar aqui assim, tá bom? Só deixar separada essa fatoração. A gente fica com meio elevado a 3 vezes 2x menos 5. Isto menor ou igual a meio elevado a 2 vezes x mais 1. E aí, então, a base aqui, o a é meio. Claro que meio, então, menor do que 1. De vermelho para te ajudar a lembrar. Então, o que a gente faz? Inverte o sinal da desigualdade, certo? Então, significa que este expoente da sua esquerda precisa ser maior ou igual que este expoente da sua direita. Então, 3 vezes 2x menos 5 precisa ser maior, vamos pôr de vermelho aqui, maior ou igual que 2 vezes x mais 1. E aí agora é só continha simples de novo. 3 vezes 2, 6. 6x. 3 vezes 5, 15. Menos 15. Maior ou igual. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Então, x à esquerda, quem não é x à direita. 2 passa para a esquerda subtraindo, então 6 menos 2, 4x. Maior ou igual. Menos 15 passa para de lá mais 15. 2 mais 15, 17. Então, o x é maior ou igual a 17 quartos. Né? 4 passa multiplicando. Portanto, a nossa solução são os números reais que são maiores ou iguais a 17 quartos. Mais uma vez, resolvido de maneira simples. Deixa eu passar aqui para o lado, fazer um item C, que é um sistema de inequações. E um item D, onde a gente faz uma mudança de variável. O item C, então, é para resolver o seguinte. 9 elevado a x menos 1 menor do que 81 elevado a x mais 1 menor ou igual a 27 elevado
a 3x mais 5. Aí você fala assim, e agora, né? Como é que a gente resolve isso aí, professor? Olha, a maneira como a gente resolve isso é transformando num sistema. A gente quer que aconteçam simultaneamente duas desigualdades. Digamos, eu vou pôr uma de amarelo e outra de verde aqui. Ó. A primeira, a gente quer que 9 elevado a x menos 1 seja menor do que 81 elevado a x mais 1. Então, a nossa primeira. A segunda, a gente quer ainda que a solução case com a solução de 81 elevado a x mais 1 precisar ser menor do que 27 elevado a 3x mais 5. Então, precisa dar 1 e 2 ao mesmo tempo. Ok? Então, A1, vou até respeitar a cor. Então, 9 elevado a x menos 1 menor do que 81 elevado a x mais 1. Essa é a nossa equaçãozinha 1. A equaçãozinha 2, a equação não, perdão, a inequação 2 é 81 elevado a x mais 1 precisa ser menor do que 27 elevado a 3x mais 5. E aí o que a gente tem que fazer? Resolve 1, resolve 2, acha a solução da 1, acha a solução da 2, e aí então casa a solução que serve para as duas ao mesmo tempo, tá bom? Como que a gente pode resolver a 1? Ó, tanto a 1 quanto a 2 agora estão parecidas com o que a gente já fez nos exemplos anteriores, né? Agora sim a gente consegue resolver. Começando pela 1. Então, 9 elevado a x menos 1 é menor do que 81 elevado a x mais 1. Qual potência será que eu consigo deixar 9 e 81 de jeito mais simples possível? Por exemplo, 9, né? Por quê? 81 é 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81, certo? Então a gente pode deixar ó, 9 elevado a x menos 1 menor do que 9 ao quadrado elevado a x mais 1. 9 elevado a x menos 1, então é menor. Potência de potência, a gente já usou essa propriedade algumas vezes. Multiplica 2x mais 1. E aí, então, aqui a base é 9. Ok? 9 é maior do que 1. Então, a gente faz o quê? Preserva o sinal da desigualdade. Então, preservando o sinal da desigualdade, a gente fica com x menos 1 menor do que 2x mais 1. Então, x menos 1 menor do que 2x mais 2, né? Só multipliquei o 2x e o 2. Passa para o lado de cá, então x menos 2x é menor do que... O menos 1 passa somando, 2 mais 1. Então, menos x é menor do que 3. Opa, então x é o quê? Maior do que menos 3. Isso não... Observa, gente, que isso a gente não pode dizer ainda que é a resposta, porque pode, sei lá, algum número maior do que menos 3 não ser solução para essa 2. Aí a gente tem que pegar o do 2 e casar para ter uma única solução, tá bom? Uma outra observação aqui é que você podia falar, professor, mas 9 é 3 ao quadrado e 81 é 3 à quarta. Eu poderia transformar para a base 3? Poderia, então ia aparecer um 2 multiplicando aqui e um 4 em vez de ser um 2, tá? Mas as coisas seriam proporcionais de modo que ainda assim o x seria maior do que menos 3. Então fica a critério do aluno qual base deixar, tá bom? Desde que as contas sejam, claro, coerentes. A 2, então. A 2 a gente quer o quê? 81 elevado a x mais 1 menor do que 27 elevado a 3x mais 5. Diferentemente desse caso aqui, eu não consigo deixar eles na base 9, né? Porque 81 é 9 ao quadrado, mas 27 é 9 vezes 3, né? Então, a base aqui que é melhor para a gente trabalhar é o 3. Então, 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 81 é 9 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 vezes 3. É 3 à quarta elevado a x mais 1. Isto menor, 27, então, 9 vezes 3. 9 é 3 ao quadrado, então é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo. 3 ao cubo elevado a 3x mais 5. Aí, mesma coisa, potência de potência. Multiplicamos os expoentes. Menor do que 3 elevado a 3 vezes 3x mais 5. Aqui a base é 3, 3 é maior do que 1, então a gente conserva o sinal da desigualdade, ó.
Então, conservando, 4 vezes x mais 1 é menor do que 3 vezes 3x mais 5. 4x mais 4 é menor do que 9x mais 15. Passa um para o lado, outro para o outro. Então, 9 vem subtraindo. Então, 4x menos 9x menor e 15 menos 4. Então, menos 5x é menor do que 11. Multiplicando por menos 1, então 5x é maior do que menos 11. Portanto, o x é maior que menos 11 sobre 5. Aí a gente tem que pegar o que serve para os dois ao mesmo tempo, tá bom? Olha só, solução dá 1, solução dá 2 e a solução que a gente procura para o problema, tá bom? Quem já viu que 11 quintos, né, menos 11 quintos é maior do que menos 3, já vai ver que a gente pega, né, de fato, maior do que menos 11 quintos. Senão é só a gente montar a tabelinha, tá? Igual a gente fazia lá atrás. Ora, então, pensa assim comigo. Se fosse menos 15, 15 por 5 é 3, daria menos 3, tá bom? Então, menos 3, ele é menor. Menos 3 e menos 11 quintos. Para a primeira, serve todos que são maiores do que menos 3. Para a segunda, vamos até fazer assim, deixar melhor. A primeira, lá eu chamei de amarelo, né? Então, assim, serve todos os maiores do que menos 3. A segunda serve todos os maiores que menos 11 quintos. E o que serve para as duas ao mesmo tempo é bolinha aberta no menos 11 quintos, certo? Porque não pode entrar. Maiores do que menos 11 quintos. Então, quem é a solução para a gente? A solução são os números reais, que são maiores do que menos 11 quintos. Resolvido o problema, tá bom? Item D. Item D é o que vai haver uma substituição. Então, 2 vezes 1/4 elevado a x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1 maior ou igual a zero. Aí você fala assim, professor, beleza, né? 1/4, meio, até 2 a gente consegue transformar todos na mesma base, né? Entretanto, 3 não, né? 3 é primo, ele não pode ser uma potência de 2, né? Então, assim, como que a gente pode resolver? Esse é o caso parecido com o que a gente resolveu lá em equações exponenciais, que é fazer uma mudança. Primeiro, identificar quem é a potência conveniente para a gente fazer essa mudança, tá bom? Então, aqui, chamar de solução. A gente já observou isso, mas não custa escrever. 1/4 é meio ao quadrado, certo? E o meio é meio mesmo, né? Então, a gente pode, no lugar desse quarto, de 1/4, escrever, então, meio ao quadrado. Então, a gente fica com 2 vezes, vou fazer assim, ó, meio ao quadrado elevado a x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1 maior ou igual a zero. Até agora a gente não fez nada a não ser reescrever, certo? Vou escrever de novo, não custa lembrar a propriedade de potência. Conservamos as bases e multiplicamos os expoentes, tá bom? Então, porque aqui eu tenho 2 e x, certo? Então eu posso fazer assim, ó, 2 vezes meio elevado a 2x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1, isso maior ou igual a zero. Mais 1, isso maior ou igual a zero. Aqui acontece parecido com o que a gente fez lá para equações exponenciais. Por quê? Também vale essa regrinha aqui, ó. Se você faz n elevado a m, você também pode fazer assim, ó. E é a mesma coisa, certo? A elevado a m elevado a n. Por quê? Porque a ideia é sumir com esse meio elevado a x. Então, em vez de deixar 2x, a gente pode escrever assim, ó. 2 vezes meio
elevado a x elevado ao quadrado. Menos 3 vezes meio elevado a x mais 1 maior ou igual a zero. Quem já está treinado com essas coisas, já pode ver, quando você tem um quarto elevado a x, se aparecer esse 2x aqui, na verdade você sabe que é o meio elevado a x ao quadrado. Então já pode fazer a troca aqui. Eu prefiro fazer passo a passo para ajudar os alunos, tá bom? Então, o que a gente faz aqui agora é fazer uma substituição. Substituição. Nós chamamos quem? Meio elevado a x de alguma letrinha. Como eu falei, a gente pode chamar de qualquer letra desde que não seja x. Eu vou chamar então n, em homenagem ao Natal que está vindo, tá bom? Então, a gente vai resolver a seguinte questão. 2 vezes meio elevado a x, n, então n ao quadrado, menos 3n, mais 1 maior ou igual a zero. Pronto, esta virou o quê? Uma inequação do segundo grau. Que a gente viu lá no final do segundo bimestre, tá bom? E como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Para resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que você precisa fazer é resolver a equação de segundo grau e olhar a concavidade, tá certo? A gente acha as raízes, se a concavidade é para cima igual a essa, a gente monta as raízes. Pode ter duas raízes, pode ter uma raiz, ou pode não ter nenhuma. E aí depois olha para esse sinal que a gente está procurando aqui, tá bom? Então, como é que a gente então resolve esta inequação? 2n ao quadrado mais 3n mais 1 igual a zero. Cálculo delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta, menos 3 ao quadrado é 9, menos 8. 9 menos 8 é 1. Delta é exato, então é uma coisa boa. Quem é? Ó, lembra que aqui não é x, é n, tá bom? A gente está resolvendo na variável n. Os n são menos o valor de b, então menos menos 3, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 2. Gente, cuidado, eu vou reforçar aqui que estão aparecendo menos 2, é só um pontinho, tá bom? Okay? Então, menos menos 3 é 3. A raiz de 1 é 1 sobre 4. 3 mais 1, 4. 4 por 4, 1. N2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4, meio, tá bom? Então, temos duas raízes. Então, a gente está nesse primeiro desenho que eu fiz aqui. A concavidade é voltada para cima, então como que fica a inequação do segundo grau na variável n? Olha, então, é uma coisa parecida com essa. A gente põe em ordem crescente, então, meio e 1. Ok? Aquele que é maior ou igual, então a gente pode pintar a bolinha. Vamos pintar, sei lá, de verde, por exemplo. Pode pintar a bolinha. Para as funções, olha só, acima do eixo x é mais e abaixo é menos. E aí a gente quer que seja o quê? Maior ou igual a zero. Então servem todos os n's que são maiores ou iguais a 1 e todos os n's que são menores ou iguais a meio. Cuidado que aqui não acabou o seu problema, tá bom? Aqui você está falando para a gente que a solução desta inequação são o quê? Os n's maiores ou iguais a 1 ou os valores de n's que são menores ou iguais a meio. E aí que a gente volta na substituição para poder terminar o problema. Então, lembrando lá, qual era a substituição? A substituição era o seguinte. Era meio elevado a x igual a n. Ok? E aí, então, agora a gente pega as respostas de n que a gente achou. Então, meio elevado a x é igual a n, o n é maior que 1, então maior ou igual a 1. Ou meio elevado a x, que é igual a n, mas agora este n é menor ou igual a meio. Então, meio elevado a x maior ou igual a 1, lembra, 1 é a mesma coisa, então, lembra, qualquer número elevado a zero é 1. Então, pronto. Né? Meio elevado a zero é 1. Portanto, lembra lá, agora sim, a nossa base é o meio é menor do que 1. Então, a gente tem que fazer o quê? De vermelhinho para vocês lembrarem. Inverter o sinal da desigualdade. Então, se meio elevado a x é maior do que meio elevado a zero, o x precisa ser o quê?
menor ou igual a zero. Para esta primeira aqui. Ou meio elevado a x maior ou igual que meio elevado a quanto? 1, né? Meio elevado a 1. Meio é meio elevado a 1. Menor ou igual, invertendo essa desigualdade, então o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Portanto, qual é o nosso conjunto de solução? São os números reais, que são menores ou iguais a zero ou maiores ou iguais a 1. Bom, eram esses exemplos que eu queria passar. Deixa eu só fazer uma observação, tá bom? Imagina, gente, porque assim, a gente pode resolver uma equação como essa aqui, pensa, e aparecer uma das raízes negativas, tá bom? Se essa raiz fosse negativa, essa não serviria como solução para a gente. Por quê? Porque a potência de qualquer número positivo é sempre uma coisa positiva, tá bom? Essas potências aqui só teriam chance de dar negativo se a gente estivesse trabalhando com números que não fossem reais, o que não é o caso nosso. Isso a gente não faz nem no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Lá a gente conhece os números complexos, que é extrair raiz de número negativo, mas não é fazer potências de números que possam dar negativos, tá bom? Isso porque a gente está trabalhando com o quê? Números reais, positivos e diferentes de 1, tá bom? Quando você tiver com números complexos, você pode fazer um número complexo elevado a um número real e isso dá negativo, mas não é o caso também, tá bom? Então, se, por exemplo, se só lembrar aqui, então, assim, uma condição de existência, tá bom? Esse CE é condição de existência. Duas coisas são importantes aqui, é bom reforçar. Quando a gente está resolvendo assim, a elevado a um certo expoente, digamos, m, isso, aí eu vou pôr igual, gente, mas pode ser assim, pode ser maior, menor, a gente tem que analisar caso a caso, tá bom? Mas assim, só para refletir sobre isso. Aqui a gente tem algumas condições que são importantes para que isso exista. A primeira é que o A seja positivo e diferente de 1, ok? E a outra é que o B seja positivo, tá bom? Então, por exemplo, a gente não acha a solução, se você quisesse resolver assim, ó, 2 elevado a x igual a menos 1. Isso aqui não tem solução. Por quê? Nenhuma potência de 2 vai dar um número negativo. Então, assim, faz parte do nosso trabalho observar isso. Por exemplo, se aqui tivesse dado assim, menos meio, então, isso menor que menos meio, então não teria solução. Menor que menos 5, não teria solução. A gente descarta, a gente diz que não é conveniente, tá bom? Então, não tem solução. A mesma coisa vale ressaltar para o A, né? Então, isso aqui é sempre importante. A condição de existência aqui para a gente possa poder trabalhar com isso. O A tem que ser positivo diferente de 1 e o B sempre tem que ser positivo, tá bom? Perguntas? Nenhuma pergunta? Estão me ouvindo? Professor, Pois não. eu queria voltar no exemplo C. Você fez menos x igual a 3. Aí depois Só um ficou pouquinho, peraí. x, esse. Aqui, né? Uhum. Aí ficou x igual não, Maior que menos 3. maior que menos 3. Aí você só Uhum. fez vezes menos 1 igual no Isso. segundo? E a gente multiplicou por menos 1 aqui. E aí, quando multiplica por menos 1, você altera o sinal da desigualdade, né? Então, se menos o valor de x é menor do que 3, eu quero, então, saber o que vai acontecer com x, né? Então, multipliquei por menos 1, o x, aqui fica menos 3, né? Só que a desigualdade muda o sinal aqui do menor, tá bom? Era só essa pergunta? Alô? Oi? Ah, eu tava respondendo no chat. É só isso sim, obrigada. Porque eu tava lá na telinha ainda, voltando para você, mas ok, agora eu voltei aqui na sala. Eu que agradeço. Mais perguntas?
Ok, gente. Então, eu agradeço vocês. Para vocês já, então, como é a nossa última aula antes do Natal, um bom Natal para todo mundo e um bom ano novo. Descansem um pouquinho esses dias aí. E no dia 4, 8 horas da manhã, 8h15, para ser exato, a gente se encontra, tá bom? Eu que agradeço a aula e até a próxima. Eu vou parar a gravação agora e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, ainda continuo aqui à disposição, tá bom?